Olá, vamos começar pelo pão de ló. Essa forma ela tem 18 centímetros de diâmetro. Aqui eu tenho as claras em neve, as gemas, o açúcar, o amido de milho, o cacau em pó, a essência de baunilha. A quantidade está na descrição do vídeo. E o fermento em pó. Eu peneirei o amido de milho com cacau em pó. Agora a gente dá uma misturada. Levei as claras na batedeira até ficar em ponto de neve. Aí depois eu acrescento açúcar aos poucos, de colher em colher. Esse que eu estou usando, esse açúcar é o Demerara e eu passei pelo liquidificador para ele ficar bem mais fino. Depois as gemas, da mesma forma, uma a uma, bem devagar. Nesta fase também pode acrescentar a essência de baunilha. Agora, fora da batedeira, a gente vai misturar o cacau em pó e o amido de milho peneirado. Tá? Eu vou fazer esse processo em 3 vezes. Nessa última parte, eu vou colocar o fermento em pó, tá? Só nessa última parte. E vou acrescentar a massa, misturar bem e depois levar para a forma. A forma tá untada com óleo de coco e cacau em pó. Lembrando que para 3 recheios, como vai ser esse bolo, essa torta, eu fiz 2 receitas de pão de ló, tá? Porque como eu tinha só uma forma dessa, então eu fiz 2 vezes, tá ok? O forno é 170 graus pré-aquecido. O meu levou mais ou menos uns 20 a 25 minutos, mas é bom fazer o teste do palito. Agora a gente vai começar a fazer o recheio. Aqui eu tenho leite vegetal, eu estou usando leite de castanha, mas pode ser o leite vegetal de sua preferência. Leite de coco, pode ser aquele de vidro, de vidrinho. Gemas peneiradas. O açúcar demerara, também passado pelo liquidificador. Amido de milho. A quantidade também está na descrição do vídeo, tá? Essência de baunilha. Então, agora a gente vai levar numa panela de preferência assim de fundo grosso, o leite vegetal. O leite de coco. O amido de milho. Tá? Agora tem que mexer muito bem até não aparecer mais nenhum gruminho do amido de milho. Agora eu coloquei o açúcar. Dá mais uma mexida. E por último agora eu vou colocar as gemas. As 3 claras você guarda que a gente vai precisar para fazer o glacê. Mexe muito bem, depois a gente vai levar o fogo a um fogo baixo, até ele começar a fazer bolinhas, tá? Quando chegar nessa fase é bem rápido. Ó, fica nessa consistência aí. Ele tá pronto, tá? O creme já tá pronto. Depois de 2 horas na geladeira, coberto com filme plástico, bem rente ao creme, ele vai ficar nessa consistência. E para deixar ele assim mais homogêneo, eu levei na batedeira, bati por menos, uns segundos na verdade, para ele ter mais uma cremosidade para a gente estar colocando esse recheio para ficar um bolo bem gostoso. Se você quiser também não precisa levar batedeira, é só pegar um fouet ou um próprio garfo e batendo que também vai dar super certo. Reserve na geladeira também.
Aqui eu misturei para o segundo recheio somente leite de coco e um pacotinho de coco ralado, tá? É só misturar, depois cubra com filme plástico, leve à geladeira também e fica um recheio muito bom. É super fácil e fica muito bom. Vale a pena. Agora a cobertura. Aqui nessa panela eu tenho 3 claras, tá? E a mesma quantidade de claras eu coloquei em açúcar, aquele açúcar demerara passado pelo liquidificador também. Eu deixei em fogo bem baixinho, tá? Daí não precisa banho-maria. E você vai ficar mexendo até essa mistura ficar morna. Ó, tá vendo que já mudou um pouco ali a aparência? E você pega um pouco esse creme nas mãos, assim, passa entre os dedos e você não sente nenhum gruminho de açúcar. Se ele tá morno, é sinal que tá bom. Agora a gente vai levar essa mistura na batedeira e vai bater até ele ficar em ponto de pico firme. Ele é uma cobertura muito boa, tá? E aguenta bastante o calor também. E é super fácil de fazer. Tá, e esse é o ponto. Levou em torno de 5 a 7 minutos na batedeira planetária, tá? E na outra ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Cubra com filme plástico e reserve também. Agora vamos montar o nosso bolo. Cortei um pão de ló ao meio. Para molhar, eu fervi um pouquinho de uvas passas e um pouco de cravo, tá? Só dei uma fervidinha e eu tô usando para umedecer a massa. Não precisa umedecer muito porque fica uma massa assim bem fofinha, bem leve. Tô usando primeiro creme. Agora eu coloco uma pequena quantidade do creme de coco. Fica muito bom. Aí eu vou usar para essa receita os morangos, mas você pode estar colocando outra fruta, tipo abacaxi, pêssego, enfim, o que você tiver à disposição e gostar mais também. Lembrando que cada pão de ló eu fatiei em 2 fatias, tá? Então renderam aqui 3 camadas de recheio. Aqui eu coloquei acetato nas laterais para dar mais uma firmada nele. E levei na geladeira por 2 horas mais ou menos, tá? Passado esse tempo, então agora a gente vai tirar com cuidado o acetato e começa a confeitar. Essa cobertura aqui é o glacê, que foi feito na panela, levado ao fogo e depois colocado na batedeira. Gente, não é que fica bom? Vamos fazer? Lembrando que toda a quantidade dos ingredientes, o modo de fazer, está na descrição. Obrigada!